Olá a todos, eu estou fazendo esse vídeo aqui para fazer dissertação, uma contra-argumentação de uma afirmativa dos adeptos de Jeová, porque a segunda afirmativa deles é que é o nome da cidade de Jerusalém, ela contém um tetragrama, ou seja, ela é um nome teofórico, ou seja, que faça alusão a uma divindade, e essa divindade seria Yahu, né? Então eles dizem que o nome correto de Jerusalém é Yahushua. A afirmativa deles é que o nome do pai está no nome da cidade, ou seja, o nome do Yahu está na cidade. O pai, para eles, é o Deus judaico. Porém, a gente sabe que Jerusalém é escrito com Yud, Resh e Vav no início, né? Yud, Resh, Vav, Shin, Lamed. Yud, nem tem, né? Aqui nem tem. Desculpa de eu ter colocado aqui, que é no hebraico antigo não vai ter isso daqui. Então, Yerushalayim, tá? Aí o que acontece? Não é escrito com desculpa, peraí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pôr aqui, ó. Esse nome não é escrito com Re, Yud, Re, Vav. É escrito com Yud, Reish, Vav. Ou seja, não faz alusão e nem contém parte do tetragrama, tá? A gente pronuncia hoje como Yerushalayim, né? Mas eles afirmam que o nome da cidade, ela tem fragmento ou letras do tetragrama. Para afirmar isso, né, eles dizem que utilizam os versículos. 2 dos versículos são esses, mas tem muitos versículos que eles usam, né? Vou ler aqui o 1 Reis 11:36. E a sua filha darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Jeremias 25:29, porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome começo a castigar. Não vou nem ler o resto. Bom, seria 2 versos que eles utilizam para dizer que a cidade de Jerusalém contém o tetragrama, tá? Então, para eles, o correto é isso aqui. Mas fica uma dúvida. Segundo a Bíblia, a primeira vez que aparece o nome Jerusalém é no livro de Josué 10, verso 1. Aí diz: quando Adoni Tzedek, rei de Jerusalém, ouviu que Josué tomara Ai, etc, etc. Aqui a gente vê um rei cananeu, né, que já era dono da cidade de Jerusalém. Aqui, ó, Yud, Reish, Vav, Shin, Lamed e Mem. É a mesma Jerusalém, tá? Então, vamos dizer o seguinte: como é que pode eles afirmarem que o nome da cidade ela é um nome teofórico, né? Se Adoni-Tzedek não era um cara devoto do Yahu, ou seja, do Deus judaico, né? Eu estou dizendo Yahu porque seria a pronúncia que eles utilizam. Então, você tem certeza mesmo? Será que é evidente que eles colocaram o nome da cidade como sendo um teóforo do tetragrama? Será que isso é evidente? É difícil, né? Lembrando o seguinte, que a cidade de Jerusalém só foi tomada pelos judeus na época de Davi, né? Segundo diz a própria Bíblia, Davi expulsou os jebuseus, ou Jebusim, né, de Jerusalém, e tomou Jerusalém para eles. Então, o nome da cidade, segundo a Bíblia, sempre foi Jerusalém, ou Yerushalayim. E nunca, né, até hoje, né, não se mudou isso, né? Aqui no texto, né, a gente pode observar que é o mesmo nome, a mesma escrita, né, desde a época de Josué até a época de Davi. Vamos ver aqui, por exemplo, eu abri aqui um Wikipedia, né, como nós dizemos, e lógico que seria a Wikipedia lá de Israel, né, que é para ter maior evidência, que mostra o nome da cidade de Jerusalém, né, nos escritos aqui dessa tábua de argila. E o nome vem como Urusalém. Aqui eles transliteraram Urusalém,
né, Bimrtivei El Amarna, ou seja, nos escritos de El Amarna, foi encontrado essa tablete, essa tábua de argila. Diz que é do século XIV, antes da contagem. Quando eles falam contagem, seria contagem cristã. O escrito de número 287, né, que era de Abed-Reba, né, que é o rei de Jerusalém. Aí fala que é na linha 61, Shura 61, que aparece o nome de Jerusalém. O interessante é o seguinte, se Jerusalém ela era dominada por cananeus, será que de fato esse nome era um nome teóforo do tetragrama? Bom, aqui diz o seguinte, que os pesquisadores eles explicam que Jerusalém chamava-se no princípio, né, com o nome de um deus do pôr do sol, Hashkia Haken Ani, ou seja, de um deus do pôr do sol cananeu. O nome desse deus era Shalem, né? Aqui eu abri aqui. Deixa eu abrir novamente, porque é capaz de alguém duvidar, né? Vamos ver. Eu abri aqui novamente, aqui, ó. Tá, então, diz o seguinte: Shalem Meha Shoresh, ou seja, Shalem da raiz, Shem Lamad Mem, Hu El Hashkia Ve El Hayavusim. Ele era o deus do pôr do sol e deus dos jebuseus. Mitologia, ou seja, na mitologia Hakenanit, na mitologia cananeia, Shalem Haya Echav Hateom Shel Shachar, ou seja, na mitologia cananeia, Shalem, ele era irmão gêmeo de Shachar. Shachar era outro deus, que é o deus do amanhecer. Então, Shalem era o deus do pôr do sol e Shachar, irmão dele, o deus do amanhecer. Aí, deixa eu ver se aqui mostra alguma coisa. Aí fala aqui, né? O deus do pôr do sol cananeu. Shalem. Shahaya Elam Shel Hayavusim, ou seja, que era o deus deles, o deus dos jebuseus. Riba Makom Haya Mikdash Le Pulchano. E aqui segundo diz que ali havia um lugar, né, ou seja, havia um Mikdash, ou seja, um santuário para o seu culto, né? Ou seja, esse deus Shalem, ele tinha lá na cidade de Jerusalém, ou seja, dos jebuseus, tinha um santuário para o seu culto. Agora, se o nome da cidade é Ur-Shalem ou Ur-Salim, ou pelo menos na escrita a gente vê Shalem, segundo os especialistas, eles dizem que Uru significa inaugurado, né, por Shalem, ou também do Akkad, de Ur, que é cidade, né? Aí tem aquelas especulações, por quê? Porque a etimologia é incerta, porque é um termo muito antigo. Esse nome foi encontrado também em escritos aqui, ó, como fala Birtivei Hamerot Hamitzrayim, ou seja, em escritos nas cavernas do Egito. Nas cavernas do Egito, a pronúncia que eles acharam era Rushalimon, né? Ou seja, um pouco parecido, não é muito parecido. Mas nesses escritos ugaríticos a gente vê o termo Urusalim ou Urushalem, né? Que, segundo a evidência dos achados arqueológicos, eles encontraram, né, esses santuários em Jerusalém dedicados a esse deus Shalem. Então, Jerusalém, Yerushalem, né, tem mais evidência de que ele seja uma cidade dedicada, ou seja, um teóforo de um deus, do deus Shalem, é mais evidente do que do tetragrama.
Primeiro que não tem tetragrama no nome da cidade. Outro que essa cidade tem um nome desde a época de Josué, não mudou de nome, aqui ó. Inclusive, aqui em Josué, não é a pronúncia Yerushalayim, mas sim a pronúncia Yerushalem. Isso que é interessante também. A escrita não muda, porém, a pronúncia aqui no livro de Josué é Yerushalem. E a escrita continuou, perpetuou até a época de Davi. E foi, segundo diz a Bíblia, né? E foi em Davi que a cidade foi tomada. Então é muito mais evidente que o nome dessa cidade seja um nome teóforo, porém, ou seja, teofórico, porém não ao tetragrama judaico, não ao Deus judaico, mas sim a um Deus cananeu, que era o Deus do pôr do sol, cananeu, que era irmão gêmeo de Shahar, o Deus do amanhecer, o Deus da manhã, né? Aí fica, né, o questionamento, e eu gostaria muito de saber como eles conseguiram introduzir o tetragrama no nome dessa cidade aqui, Yud Resh Vav, porque aqui é Yud Resh e não Yud Re, né? Gostaria muito de saber como foi que eles conseguiram fazer essa mágica, né, de interpretar que o nome da cidade contém o suposto tetragrama, para vocês verem que os seguidores e os adeptos de Yahweh são adeptos da ignorância de fato, né? E eu vou pedir uma coisa também para os seguidores de Yahweh, que eles sejam honestos, né? Por exemplo, que eles não negativem o vídeo simplesmente porque o vídeo está refutando a argumentação deles, né? Porque assim, a gente vota se o vídeo, eu principalmente voto se o vídeo estiver errado, se não condizer, né? Se for mentiroso, aí tudo bem, né? Mas aqui eu estou pegando do que está aqui, inclusive em fonte judaica, né? Seria engraçado se os judeus tentassem dizer que a própria cidade capital de Israel, uma das capitais de Israel, seja seja uma cidade dedicada a um deus cananeu, né? Ou seja, eles não teriam de fato interesse em dizer isso, né? Ou seja, se fosse intencional, seria muito engraçado, né? Eles tentarem evidenciar uma cidade dedicada a um deus, né, cananeu. Então o que acontece seria o seguinte, né? Se você for votar, né, espero que você vote. Se eu estiver falando mentira, eu estiver errado, né? Se eu estiver errado, peço que contra-argumente e mostre evidência, porque só a evidência de que Jerusalém já era o mesmo nome desde Josué e era uma cidade de povos cananeus, né? Já é uma evidência de que eles não tinham o Deus judaico como Deus, né? Que eles tinham os deuses deles. Então fica aí a dúvida, né? A dúvida não, a pergunta, se ainda pode se afirmar que Jerusalém de fato é uma cidade dedicada ao Deus judaico, sendo que só na época de Davi, quando Davi expulsa os Yebusim, né, os Jebuseus, de Jerusalém e toma a cidade, ou seja, até então os judeus não tinham domínio dessa cidade. Aí fica aí essa questão, e peço que sejam honestos, né, quando assistirem aqui o vídeo. Eu quero agradecer a todos por assistirem. Obrigado.